Olá, olá. Oi, Juliana. Sejam bem-vindos, bem-vindas, bem-vindes, como eu aprendi com a Raíssa. Organizando aqui o computador. Olá, pessoal. Hoje, dia 1º de julho de 2020. Como eu sempre faço, hoje eu atualizei os números da Covid e nós perdemos 60.194 mortos. Ontem aqui no Paraná faleceu o desembargador Francisco Rabelo Filho e são 60.194 vidas, famílias dilaceradas. Eu não me conformo, gente, eu não me conformo que nós tivemos 3 meses para organizar o nosso país, quando a pandemia se iniciou e as coisas não caminharam e ficou só nessa politicagem, não se seguiu a ciência. Então, assim, hoje eu começo a nossa live um pouco revoltada, me desculpem. Muita gente entrou aqui. Oi, seu Luiz, querido, Luciane Tripe, a Ana, Márcia, Danilo, Caroline, Emanuel, Jade, todo mundo aí. Deixa eu ver se a Ana já está aqui, a Ana Priscila, filha da professora Maria da Glória, a quem eu agradeço imensamente por nos auxiliar com as questões da tecnologia. E vamos esperar ela conectar aqui. Ai, que bom, prof. Tudo bem com a senhora? Tudo bem, boa noite. Boa noite, bom dia, boa tarde, boa noite para todo mundo que está nos ouvindo agora, que nos verá depois. Ana, querida, muito obrigada pela ajuda com a sua mãe. Prof, que todos os filhos sejam carinhosos como a sua Ana é com a senhora, né? Obrigada, obrigada. Sim. Inclusive, antes de eu deixar a senhora falar, e me desculpe se eu lhe interromper, a gente combinou de bater um papo, né? Mas a gente precisa contar para as pessoas, prof, para quem não sabe, o artigo 229 da Constituição Federal, da Constituição da República Federativa do Brasil de 88, fala que os pais têm o dever de assistir, criar e educar os filhos menores. E os filhos maiores têm o dever de ajudar e amparar os pais na velhice, carência ou enfermidade. E esse é o tema da nossa live de hoje, né? A invisibilidade das pessoas idosas. Professora Maria da Glória, a senhora é uma das mulheres mais inteligentes com quem eu já tive a alegria de conviver, ainda que muito menos do que eu gostaria. Obrigada. Muito obrigada por ter aceitado o meu convite. Um beijo para minha mãe, que eu vi que acabou de entrar aqui, para todos que já estão conosco. E vamos começar a bater um papo, então, prof, querida. Tudo bem com a senhora? Tudo bem, graças a Deus, né? Tirando o frio aí que está incomodando bastante, né? E a pessoa mais velha tem muito frio, sente muito frio, né? E eu, apesar de estar em Curitiba há 42 anos, ou 43 anos, eu ainda sinto muito frio, né? A senhora é carioca? Sou carioca, nasci lá, né? A gente não perde o sotaque, né? Lindo, adoro. Pois é, prof, quando eu morro de frio agora, então quando eu ficar mais velha vai ser sofrido, viu? Porque eu tô sempre cheia de roupa, de casacos, eu sempre fico pensando quem está em situação de vulnerabilidade social, quem está na rua, e sempre peço a Deus que os abençoe, porque deve ser uma coisa muito triste. Prof, vamos falar um pouquinho então sobre os idosos, por favor. E eu pensei em talvez a senhora falar para a gente rapidamente sobre o que são os ODS, os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, e como eles consideram ou não os idosos, né? Sim, sim. O que acontece, os ODS, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, representam uma espécie de síntese da Agenda 2030, né, da ONU, explicando melhor, antes dos ODS, nós tivemos os ODM, Objetivos de Desenvolvimento do Milênio, que foram elaborados
no ano 2000 e ficaram em vigor até 2015. E como esses objetivos de desenvolvimento do milênio tiveram um sucesso muito grande no estímulo ao despertamento para a necessidade do desenvolvimento da pessoa, do planeta e das contribuições indispensáveis ao crescimento da sociedade globalizada, quando foi em 2015, de novo, a ONU resolveu se reunir e elaborar, naturalmente que foi bem antes, né? Porque houve ali antes um projeto, Futuro que Queremos, e finalmente, em setembro de 2015 até 2030, foram ali propostos os ODS. Os ODMs eram só 8 jeitos de mudar o mundo. E não há nenhuma referência específica à pessoa idosa, existe a pessoa. E nos ODS de 2015 até 2030, nós temos igualmente ali a questão central desses ODS, que estão em vigor até 2030, é exatamente a dignidade da pessoa humana. Mas não há nenhuma referência expressa à pessoa idosa, né? Existe a mulheres, meninas, crianças de um modo geral, mas não se expressa diretamente esses ODS em relação à pessoa idosa. Mas houve no ano passado, né? Existe uma carência, mas como houve no ano passado, aqui na OAB, a comissão que tratou da questão da pessoa idosa, que foi um evento muito grande, muito importante, pensou-se que são 17 objetivos, mas que talvez o 18º poderia ser específico sobre a pessoa idosa. Mas no presente momento não existe nada sobre isso. Estamos sem uma referência direta. Pois é. Embora a nossa Constituição tenha essa previsão do artigo 229, que é pouco conhecido, né, professora Maria da Glória? Sim, sim. Professora, falando aqui da senhora, a Luciane Trípia, está falando que a senhora é referência neste tema e é pioneira nos estudos e pesquisas da Agência de Desenvolvimento Sustentável. E, pessoal, o Emanuel aqui comentou que hoje ele foi ao mercado e no alto-falante do mercado dizia que anunciava que não podiam estar no mercado idosos e crianças. Mas e aí os idosos que moram sozinhos, fazem como? E aí, pessoal, se vocês puderem ajudar um idoso, obviamente, né, não precisa nem falar, mas por favor ajudem, porque realmente a situação está complicada em relação aos idosos, né? Neste momento, com a forma como se vem tratando os idosos, né, professora Maria da Glória, com tanto desprezo, como se a vida deles não interessasse ou não importasse, como se não tivessem a contribuir com a sociedade ainda e tanto em experiência, em conhecimento, né? Olha, existe uma forma de pensar da pessoa idosa que geralmente o jovem não tem conhecimento, que é uma situação que envolve o fato de que essa pessoa já viveu muito, já passou por muitas situações difíceis, então existe da parte dessa pessoa um descrédito em relação ao que lhe pode acontecer. Ou seja, se eu já cheguei até aqui, já passei por tudo isso, vai ser agora que esse mal vai me suceder. Isso é um raciocínio típico, né? Porque eu estou expressando aquilo que eu, como pessoa idosa, vejo. E segundo, Sim. Se me acontecer, é porque era para acontecer mesmo, era essa data que eu deveria partir deste mundo, e muitas vezes a própria pessoa idosa, ela tem uma baixa autoestima, ela não se valoriza, a não ser que, excepcionalmente, ela tenha um certo nível intelectual, que haja nela algo do qual ela possa se valorizar. Geralmente a pessoa idosa não dá importância a essas coisas, simplesmente porque ela não se valoriza. Ela é apenas mais uma num cenário de pessoas jovens, bonitas, interessantes e inteligentes, né? E digitalizadas.
Então, isso daí é um sentimento de pouca diferença vai fazer se eu ficar em casa ou se eu sair. Realmente, e nisso nós, enquanto sociedade, podemos e devemos contribuir muito para quebrar com essa invisibilidade do idoso, né, professora Maria da Glória? Essa questão mesmo de nós valorizarmos tanto a estética, tanto a beleza, sim. E esse tão crucial. Dizemos que valorizamos a saúde, mas não nos preocupamos com os idosos, que incongruência grande da nossa sociedade, né? É uma incongruência porque, na verdade, o nosso país carece da educação em todos os níveis, né? Então, a pessoa precisa ser educada para o envelhecimento. Então, o jovem vive como se nada lhe fosse acontecer, com drogas, com bebidas, não se prepara para a aposentadoria, não estuda, não tem um curso, não pensa que deve guardar algum dinheiro, e ele vive como se ele fosse eterno. Então, a educação para a velhice é algo que precisa ser feito. Com certeza, com certeza. E, pessoal, eu sempre falo, eu contei para a professora Maria da Glória, eu comecei essas lives porque eu fico desesperada de querer ajudar as pessoas e não saber como. E a violência contra as mulheres aumentou demais com a pandemia, muito. E quando eu comecei as lives, professora, eu já lembrei da senhora. Só que, gente, a agenda da professora Maria da Glória não é uma coisa tão simples, viu? Eu fiquei na fila um tempão. E até que bom, né? Que deu certo. Bom, o prazer é meu. Sim. Muito obrigada. E um dia eu dei uma carona para a professora, quando nós ainda trabalhávamos na mesma instituição, que eu não estou mais, mas a professora me falou uma coisa que eu nunca mais vou me esquecer. A professora Maria da Glória me disse assim, que as mulheres bonitas e inteligentes, ou que seguem um padrão de beleza considerado bonito, né? Porque isso também é relativo. Mas que as mulheres consideradas bonitas e que são inteligentes, elas são desprezadas. Mas que a idosa inteligente é imperdoável. Eu queria muito que a senhora... Por favor. Esse comentário, ele decorre do seguinte... Porque existe uma imagem, um estereótipo de que a pessoa velha, ela é primeiramente esquecida, e diga-se de passagem que eu tenho uma excelente memória, né, a ponto de rapidamente identificar nos livros, nos textos, o que eu preciso saber, uma vez que raramente eu acesso a internet, mas existe um estereótipo, um padrão social, de que a pessoa idosa geralmente é esquecida, é despreparada, é ignorante, só se interessa quando se interessa por alguma coisa, por uma novela, e não assiste o noticiário, quando assiste não entende o que está sendo feito, e até fazendo assim um comentário, que alguns autores usam a expressão plenitude, né, da vida, e de fato, né, se nós olharmos bem, a velhice deve ser a plenitude da vida. No entanto, eu particularmente não gosto de usar essa expressão, justamente porque existe um fraldão chamado plenitude, né? Que é para idoso. É mesmo? Eu não sabia. Então, eu acho, por exemplo, as imagens, né, que são, assim, postas das pessoas idosas, no ônibus, em todos os lugares, é de uma pessoa encurvada andando com uma bengala. Então, esse é o estereótipo. O velho é encurvado, anda com uma bengala, não enxerga, não ouve, e geralmente não entende aquilo que é falado, de modo que, como eu trabalho na área do direito há longo tempo, né, porque eu estou ainda trabalhando, há 42 anos que eu trabalho no Unicuritiba, e permaneço sempre, né, trabalhando e me interessando por novos assuntos, existe, assim, um impacto, né, quando a pessoa me olha, que ela espera que eu vou falar, assim, uma meia dúzia de asneiras, e quando ela descobre, né, que eu tenho conhecimento em várias áreas, leio, inclusive, em 3 línguas diferentes, né,
Então, isso para aquela pessoa é um espanto, ou até é sempre assim. E a gente tem que estar sempre provando que tem competência, porque a dúvida é essa, será que ela vai dar conta? É isso aí. E a senhora me disse também que as pessoas passam pela senhora, a pergunta que a senhora mais ouve é: quando a senhora vai se aposentar? Né? Como se Por que a senhora não se aposenta, né? E porque, na verdade, o tempo, ele enfraquece bastante o corpo, mas se a pessoa tiver desenvolvido uma habilidade mental compatível, não tem limite. Não tem limite. Você pode, eu escrevo bastante, publico, né? Tenho obras publicadas, tenho poesias também, pertenço a uma academia de poesias, estou sempre publicando, né? De modo, até no passado, eu já me dediquei à pintura, né? Na minha juventude, e nada impede que volte a me dedicar à pintura. Tudo é possível ao ser humano se ele tiver vontade. Não existe limite à pessoa idosa. O limite é a própria pessoa que coloca, não é? Para si mesma, temendo a opinião dos outros. Mas a opinião dos outros não paga contas, né? Pagar a conta é o nosso trabalho. Então, a gente pode trabalhar e pagar as próprias contas sem dar atenção à opinião dos outros. Pessoal, para quem não tinha a alegria de conhecer a professora Maria da Glória, então agora vocês podem entender um pouquinho da minha admiração por essa mulher maravilhosa. A Luciane Tripia está dizendo aqui que a senhora tem muito a contribuir, a senhora é uma mulher sábia, experiente e com um ótimo senso de humor. O Caio Caio Ozenx disse: a senhora é demais, professora Maria da Glória. Obrigado. É muito bom esse carinho, né, prof? A Elsa, minha amiga, está lhe aplaudindo aqui também. O Danilo Duca diz que ele escreveu a monografia dele sobre a tutela do idoso nas relações de consumo, que também é um tema bastante interessante, né? Uhum. E a minha amiga está dizendo que ela já quer ter a senhora pessoalmente. Eu sou pequenininha, bem baixinha, então sou uma figurinha pequena. A minha geração era de mulheres pequenas, né? Mas esses que emitiram esses comentários sobre mim, eles são suspeitos, porque eles são meus amigos, né? Então, a opinião deles não vale. Eu agradeço. E a senhora, além de tudo, está sempre muito elegante. Prof, obrigada. E nesse momento da pandemia, que é um momento tão difícil, né? Eu comecei essa live hoje muito indignada, porque eu não me conformo com as coisas, com a forma como tudo vem sendo no país. Um momento em especial, como a senhora poderia falar um pouquinho sobre a saúde mental dos idosos, né? Nesse tempo de pandemia, de isolamento social, enfim, o que a senhora avalia sobre isso, por favor? Olha, eu estava manuseando ali uns textos que eu escrevi, que estão aguardando publicação, possivelmente um livro que vai sair com o título Velhice Simbólica. Dentre esses textos, eu coloquei sobre o isolamento social, isso já tem um ano que eu escrevi, isolamento social da pessoa idosa em cidades globalizadas. Então, independentemente de estarmos em tempos de pandemia, a pessoa idosa, geralmente, ela fica isolada nas cidades globalizadas. Ela fica isolada pelos obstáculos físicos das ruas, né, das praças, pelas dificuldades em relação à digitalização dos prédios públicos, para você entrar, senha, isso, aquilo outro. E eu tive a oportunidade de ler um texto muito interessante de uma pessoa que disse que a pessoa idosa, ela fica atemorizada de entrar em prédios muito majestosos, muito bonitos, que tem todas aquelas passagens com cartões, senhas, que ela tem que se apresentar. Então, muitas dessas pessoas deixam de requerer seus direitos exatamente por esses aspectos. Um exemplo típico é o que acontece nos aeroportos, né? Que você chega lá, tem lá
aqueles locais onde você tem que visualizar ali a sua passagem, o check-in, e depois, se você não sabe fazer aquilo, aí naturalmente que você vai ao balcão, pede ajuda, né? E todas essas coisas constrangem muito, né? E sobre a questão do consumo que foi citada aí, nós sabemos que hoje, grande parte da população idosa sustenta a sua própria família. Por exemplo, nos dias de hoje, que seria uma questão da pandemia, essas pessoas têm a sua aposentadoria e são elas que estão sustentando os seus familiares jovens que estão desempregados. Então, tudo isso aí deveria gerar um maior respeito pela pessoa idosa, mas isso é uma questão de educação, de ver a pessoa idosa como sendo alguém que já trabalhou a vida inteira e na velhice ainda sustenta pessoas, né? Então, seria essa uma questão séria. E o isolamento social, né, a qual você está se referindo, ele não acontece só agora, ele sempre aconteceu. Agora, talvez, seja uma coisa visível para todos. Causa depressão, né? Causa depressão. E até eu já conversei com a professora sobre o suicídio na velhice, que é grande o número de pessoas que na velhice suicidam e que os parentes fazem tudo para esconder por causa da reprovação pública de abandono dessa pessoa. Pois é, eu confesso, prof, que eu nunca tinha ouvido falar desta temática de suicídio dos idosos. E a senhora me disse que isso acontece de algumas formas, né? Sim, enfim, sim. Uma das formas mais comuns, né, é o atropelamento, né? É o atropelamento, até porque aparece como sendo um acidente, e todo mundo compreende que é um acidente, porque a pessoa ouve mal, enxerga mal, não prestou atenção, mas muitas vezes não é um acidente, é deliberado. É deliberado. Depois, quando se vai fazer uma pesquisa, se descobre que aquela pessoa vivia sozinha, que aquela pessoa andava desatenta, infeliz, deprimida. Um outro modo é o uso de medicamentos, né? Uma pessoa que tem, por exemplo, necessidade de tomar um medicamento para a pressão alta, para o diabetes, ela simplesmente deixa de tomar o medicamento ou toma uma dose elevada que vem a tirar a sua vida, né? De uma forma consciente ou inconsciente, o suicídio da pessoa idosa é resultado do abandono moral, né? Porque o que mais afeta a pessoa idosa é o abandono moral. É o abandono moral. Com certeza. Eu vou até anotar isso aqui, porque eu penso que nós devemos prestar muito mais atenção a esse tema. Enfim, realmente ninguém fala disso, né, professora Maria da Glória? Assim, ó, as estudiosas do país, e pessoal, a professora tem um blog com muitos textos maravilhosos. A senhora quer falar o nome do seu blog, professora? Depois Sim. eu vou ter escrito aqui para o pessoal, por favor. O blog é Rubi Cândaras. Rubi, né, a pedra, como todos sabem, do advogado, e Cândaras seria uma expressão para traduzir a ideia de candeia, né? Então, seria assim, a candeia do direito, a candeia do Rubi, né? Então, Rubi Cândaras Colucci, Colucci, né, blog, Colucci, né, com 2 Cs, Colucci, blogspot.com. E nesse blog, eu coloco muitos temas sobre a Agenda 2030, eu coloco também questões que afetam diretamente o direito da cidade, eu tenho escrito bastante sobre o direito das cidades, porque a gente percebe isso, né, em qualquer ambiente que a gente chega, que há aquele preconceito em relação à pessoa idosa, né, como uma pessoa assim, que tem que explicar 10 vezes para ver se ela entende. E em relação ao consumidor, que foi citado ainda há pouco, eu tive uma experiência de ir a um banco e eu não estava podendo subir escada porque eu tinha feito uma cirurgia recente, já tem uns 5 ou 6 anos, e quando eu cheguei, falei com o gerente, assim, que estava no térreo,
Aí eu disse, olha, hoje, infelizmente, eu não posso subir a escada. Ele não levantou a cabeça nem para me ouvir. Aí eu fui e disse assim, será que eu preciso invocar o Código do Consumidor para o senhor me atender? Aí, quando eu falei assim, ele levantou a cabeça e me olhou, porque ele viu que eu tinha conhecimento dos meus direitos. Então, esse também é um problema sério para a pessoa idosa. Ela teme, Sim. ela tem medo, ela não vai, ela não pede, ela não pergunta, não conhece seus direitos, e quando eventualmente conhece, tem medo de expressar esse conhecimento. E todo mundo que me conhece sabe que se há algo que eu tenho de poderoso é a língua, viu? Então, se eu tiver que dizer, eu vou dizer na testa do sujeito. Entendeu? E é isso que o idoso tem que fazer. Se impor. É isso mesmo, professora. A senhora é um exemplo, sem dúvida, não só pelo seu conhecimento, e a senhora é uma mulher unaged, né? Em inglês se escreve UNAGE, né? Unaged. Conta pra gente, professora, o que é uma mulher unaged, por favor. E só para a Márcia Pontes está dizendo que o seu depoimento é muito contundente e, ao mesmo tempo, é muito triste, né? Então, a gente precisa se unir contra isso. Enquanto sociedade, nós temos que respeitar os nossos idosos. Mas a senhora é uma mulher unaged. Conta pra gente o que é isso, prof. Isso, na verdade, é uma expressão que aparece em vários textos, né? Querendo dizer que é aquela mulher que não tem uma idade definida, né? Porque ela tem, eventualmente, uma idade cronológica, mas essa idade cronológica não corresponde à sua idade intelectual, né? Até eu comentei com você que existe uma interessante classificação em relação à pessoa idosa, né? Então, existe o velho velho. O velho é aquele que é velho de idade, isso ninguém pode mudar, né? E existe o velho, que além de ser velho de idade, ele é velho de mentalidade. Esse daí é insuportável, não dá nem para conversar com ele. Porque ele se caracteriza por alguém que diz sempre assim, antigamente, né? Fazendo aqui uma... Na minha época, olha, só para mostrar como esse saudosismo é uma coisa terrível, né? E até as pessoas se espantam porque eu não gosto de ver nem fotografia antiga. O que passou, passou. Não adianta olhar, porque você só vai se chocar, né, com a sua idade, com a sua face. Então, nem fotografia eu olho, que já passou. E existe o velho novo, aquele que tem uma idade cronológica, que obviamente não pode ser escondida, mas que tem uma mentalidade nova, aberta às novas ideias. Então, ele é o velho novo. E o que há de mais triste é o novo velho. É o jovem novo, e eu tenho me deparado com vários desses jovens assim, ele é novo de idade, mas é velho de mentalidade. Porque ele foi criado num ambiente cheio de preconceitos, cheio de temores, cheio de discriminações. Então, eu acho que a situação mais grave é essa última, do novo velho. A pessoa jovem que age com atitudes e mentalidade de uma pessoa velha. Quando ele ficar velho, ele vai ser insuportável. Porque velho é insuportável, a menos que ele procure cada dia modificar o seu modo de viver, de ser, observar. Como é que a gente aprende? Lendo. Hoje mesmo eu participei do Comitê de Ética e Pesquisa em Seres Humanos do Unicuritiba, que eu pertenço a esse comitê, e falamos vários temas, né? E eu sou a pessoa mais idosa das mulheres que tem nessa instituição que eu trabalho. Porque outras saíram, né, cada uma por um motivo diferente, e eu sempre digo assim, o dia que eu resolver sair, eu vou sair, mas eu vou escolher o dia que eu vou sair. Porque essa resistência que eu tenho é que tem me mantido viva, né? Porque realmente os tempos têm sido muito difíceis, como você destacou, a minha filha, ela me ajuda todo o tempo. Se ela não me ajudasse agora nesse contexto, que as aulas são todas virtuais, eu não teria tido condições de trabalhar, né?
Então, é isso aí que eu digo, seja um velho novo, né? Mas nunca seja um novo velho, porque isso é realmente muito triste. O que falta? Educação para a velhice. Ensinar a pessoa a envelhecer. Claro. Perfeito. Perfeito. Até porque, né, professora, Sim, a senhora tem a alegria de ter uma filha sim, maravilhosa, tem. Ana, muito novo, né? E até alguém escreveu aqui no chat que a sua filha realmente é maravilhosa. Mas Obrigada, obrigada. nós, mas a minha geração, eu mesma, e muitos dos que estão nos ouvindo e que nos ouvirão depois, não terão filhos. Então, Sim. nós teremos que cuidar de nós mesmos sozinhos. E isso também é uma dificuldade se nós formos velhos, né, professora Maria da Glória? Isso daí também é uma educação para o envelhecimento, né? Eu acho que se a pessoa Claro. eventualmente não pôde ter filhos, seria interessante que ela adotasse alguém. E se ela não adotar para criar dentro de casa, que pelo menos ela vá a essas organizações em que a pessoa pode adotar ali aquela criança e depois acaba trazendo para dentro de casa, né? Porque uma coisa que o jovem esquece é que a gente só colhe o que semeia. Então, se você semeou solidão, desinteresse, falta de respeito ao próximo, vai ser exatamente isso que você vai colher, nem mais e nem menos. Você só colhe o que semeia. Perfeito, perfeito. E a senhora, me desculpe que eu até lhe interrompi, porque a senhora falava da questão digital, né? E como a questão digital realmente exclui os idosos, né? E até a Sim, sim, postura que temos em relação ao idoso no sentido de dizer, nós não, né, prof? Porque eu só planto coisas boas. A minha mãezinha amada está sim. aqui, pode falar. A mãe está dizendo que a senhora é para ser seguido. Isso mesmo, Anne. Obrigada. E a Luciane Tripp está dizendo que ela não conhecia essa expressão unage, mas que ela se enquadra, que a senhora se enquadra perfeitamente nesse conceito. Mas algumas pessoas, por conta das questões digitais, dizem: ah, não, mas eu não vou lhe ensinar, pai, mãe, vô, vó, porque você não vai aprender. E é muito feio isso, é muito triste, É muito bem. essa Uhum. impaciência. E a gente muitas vezes esquece que tudo que a gente sabe foi porque alguém nos ensinou, os nossos avós, os nossos pais, os Sim, nossos sim. Ensinou a ler, né? Começa a ler. O detalhe a gente realmente aprende aquilo que tem interesse, né? Sim, E os meios digitais são muito importantes, mas eles são formas. E formas sem conteúdo não valem nada. O idoso, ele tem conteúdo, né? E o jovem tem a forma. Então, se você tem toda uma experiência de vida que lhe permite ter conteúdo, você pode ditar e o jovem escrever. Aí ele vai aprender digitando e vai adquirir uma experiência de vida. Então, a forma é muito importante. Aliás, né, essa célebre discussão entre Platão e Aristóteles, né, que Platão dizia que a forma era separada da matéria, e depois foi Platão que disse isso, depois Aristóteles veio e uniu a forma, a matéria, formando aquela expressão ilemorfismo, que é hoje a lógica moderna, é baseada na lógica aristotélica. Então, a fusão da matéria com a forma é que permite esse mundo que nós temos, né? Então, aquele que tem a forma, ótimo, muito bem, meus parabéns. E aquele que tem o conteúdo também. Então, é só unir matéria e forma, que nós teremos resultados maravilhosos. claro, com certeza. E de nada adiantam todos os artefatos tecnológicos e todos os meios se não houver conteúdo, né? Com Se não certeza. houver conteúdo. Aliás, esse é um dos desafios, né? Sem mencionar experiências recentes, até muito vergonhosas, né? De pessoa que apresenta um currículo todo bonitinho, todo floreado, forma, mas que não tem o conteúdo correspondente, né? Então, isso daí é realmente muito triste,
eu fiquei penalizada e envergonhada com esse fato, porque a gente exige tanto dos nossos alunos, né? Quando fazem as suas monografias, inclusive, no meu grupo de pesquisa tem várias monografias premiadas, inclusive pelo Conselho aqui de Medicina do Estado do Paraná, com trabalhos que foram feitos, e a gente exige Sim. tanto deles que eles façam textos com fidelidade, com respeito, né, e autenticidade. Aí vemos aí certas figuras públicas plagiando até monografia, que é uma coisa realmente muito triste isso aí, né? Então, é forma Muito, sem conteúdo. muito triste, vergonhoso, feio. A lei de criminoso, né? Falsidade ideológica, mas Mau realmente exemplo. É um mau exemplo. péssimo, péssimos e E de uma salvados. pessoa, e de uma pessoa que deve ter mais de 60 anos, eu imagino, né? Que já, no caso, Sim, seria uma pessoa para dar exemplo, né? É uma pena. nesse mais recente, sim, mas os outros que já o antecederam também da mesma forma, né, professor? É muito feio, muito Fizeram a triste. mesma coisa. Fazendo a Claro, mesma coisa. a Aliás, Márcia está dizendo. sim, por Desculpa, favor, não. prof. Não, Não, eu quero ouvir o comentário dela, então. a Márcia escreveu um eufemismo para dizer que era falso. Vergonhoso, né? Lamentável. A Juliana está dizendo, que coisa fofa, gente. Eu tô apaixonada pela prof. Eu não sou fofa. Colocou Olha, eu não sou tão fofa assim, não, porque todo mundo que me conhece sabe que eu sou muito exigente, né? Muito exigente, né? O aluno, eu dou aula de ciência, né? E a pessoa que dá aula de ciência, como é o meu caso, eu dou aula de teoria da ciência do direito, e quem é da área da ciência tem que ser rigoroso, né? Com o vocabulário, com os conteúdos. E então, às vezes, a pessoa não percebe, né? Mas eu sou bem exigente em tudo aquilo que eu faço, exigente comigo, né? A começar comigo mesma. E para depois exigir dos outros, né? Então, sou bem exigente. É perfeito. Eu também sou muito exigente. Às vezes os alunos ficam tristes com a gente, mas eu sempre falo, ao final você vai me agradecer, né? Sim, Porque a claro, gente claro. Porque evoluir, é melhorar. mais fácil, né? É mais fácil você deixar correr, né? E daí, às vezes, é comum eu conversar com um aluno e digo assim, olha, se você seguir por esse caminho, quando você se formar, você vai ser mais um motorista de Uber. Porque, na verdade, a gente encontra muita gente, não tenho nada contra o motorista de Uber, mas não precisa fazer o Sim, curso de Direito para dirigir o Uber, né? E a gente encontra muitas pessoas assim, porque fizeram o curso de qualquer jeito, não se prepararam, não estudaram. Aliás, eu sim. tenho aí a satisfação de você ter citado o Caio, né? Que foi um aluno brilhante, monitor da minha disciplina, e ele Sim. sempre se destacou por ser extremamente estudioso. E essa é a diferença. Numa turma de 40, 50 alunos, você tira ali uns 3 ou 4 que vão ser juízes, que vão ser professores, que vão ser pessoas que vão se destacar. O resto é o resto, né? Então, não é o professor que cabe dizer quem, é o aluno que diz, eu serei brilhante naquilo que me couber. Perfeito. Porque eles podem ser o que eles quiserem, né? Sim, sim, Depende não há deles. limites. Não há limites. Nós tento, né, professora, para tentar auxiliar, compartilhar o conhecimento, sem dúvida. A Juliana está escrevendo exigência da impecabilidade da palavra, exigência da impecabilidade da palavra só aumenta a sua fofura. Ah, obrigada. Professora, querida Juliana, obrigada, Juliana. Professora, eu tenho uma pergunta de um senhor, que é um senhor que eu conheço há muitos anos, que é o pai do meu compadre, pai do Christian, o seu Luiz, senhor Luiz, que é um jovem em tudo, porque ele já tem idade, mas ele continua subindo montanhas e batendo Sim. os próprios recordes. Seu Luiz, obrigada pelo senhor estar aqui conosco. Um beijo carinhoso para o senhor, para a dona Lila. E ele pergunta o seguinte, professora Maria da Glória, 60 anos não é muito cedo para ser considerado idoso? E a pergunta dele é ótima, né? Porque aí tem algumas implicações, talvez psicológicas e jurídicas. O que a senhora nos fala sobre isso? Olha, Por favor.
de fato, está havendo uma mudança em relação a essa nomenclatura. Eu estava até falando com a minha filha, que normalmente se fala que a infância termina aos 12 anos e começa a adolescência, né? Mas hoje existe uma nova nomenclatura. O que seria o início da adolescência, agora está se falando que é a terceira infância. Então, existe a primeira infância até os 7 anos, depois até os 12 anos, a segunda infância, e existe a terceira infância, dos 12 até os 18, e dos 18 até os 26 é que é considerado a juventude, né? Até pelo que eu sei, na França, o primeiro emprego, a pessoa tem direito a ter o primeiro emprego quando tiver 26 anos. Antes disso, ela tem só que estudar. E o mesmo está se fazendo em relação à velhice. Então, nós temos ali os 60 anos, que se iniciaria a terceira idade, mas hoje o próprio estatuto foi recentemente modificado, dando-se prioridade à pessoa com 80 anos. Então, isso quer dizer que já houve uma mudança, porque temos um grande número de pessoas com 60 anos que estão trabalhando, como é o caso, o meu, tenho 75, e então seria uma quarta idade. Então, a terceira idade ainda seria uma idade de desempenho, de trabalho, né? E os 80 anos em diante começaria ali propriamente a quarta idade, né? Que alguns dizem, é melhor idade, etc, etc. E algumas coisas sim, né? Porque alguns acham que é melhor, porque a pessoa fica mais descansada, parada, mas existe um rótulo ligado a isso, aposentado, uma pessoa assim, que já fez tudo que tinha que fazer, tem que ficar sentado. Isso não é verdade. Até quero fazer uma referência que a minha mãe faleceu há cerca de um mês, com 102 anos. E ela foi lúcida até o fim. E ela prestava atenção ao noticiário, sabia tudo o que acontecia. E então, o que realmente não envelhece, se a pessoa não deixar, é o cérebro, viu? O corpo envelhece, mas o cérebro não. Então, a pessoa pode, por exemplo, fazer uma faculdade, começar uma faculdade aos 60 anos. Qual o impedimento que tem? Né? Até os 65, ela já completou uma faculdade. Isso lhe dará respeitabilidade e desenvolvimento em todos os sentidos, né? Então, ele tem toda a razão. Eu acho que 60 anos, ele está trabalhando? Ele está trabalhando. O seu Luiz está aposentado, ele é copeliano, se aposentou para o papel, e ele tem viajado o mundo escalando, fazendo... Então, diga para ele fazer um curso, escolher um curso técnico, alguma coisa, porque ele vai se surpreender como a mente dele vai se renovar muito, ele vai lidar com toda a experiência dele. Geralmente, quando a gente tem na sala um aluno que tem mais idade, ele é exemplo para os outros, sabe? Com certeza. Então, acho que ele deve fazer um curso. E o seu Luiz é muito inteligente. Eu acredito que ele deve fazer vários cursos de várias coisas. Se ele quiser, até ele pode colocar aqui para gente. A Márcia citou um exemplo, a Lei 13.466 de 2017, que trata de celeridade processual para os maiores de 70 anos. Então, isso também é muito... Professora, eu fiz referência à sua filha algumas vezes e a Luciane me lembrou aqui que a senhora tem um netinho lindo, com quem eu conversei antes, o Felipe. E ela pede para a senhora falar alguma coisa sobre o Felipe. Então, está aí o pedido. Olha, o Felipe é um menino muito amoroso, muito afetuoso, é o único neto que eu tenho. Todas as vezes ele faz questão de frisar que ele é o único neto, né? Então, você já percebe por aí que ele se acha, né? Ele é muito inteligente, muito estudioso, e eu não sei exatamente o que Deus tem para ele, né? Mas eu gostaria muito que ele fizesse o curso de Direito, porque eu gostaria de passar para ele toda a minha bagagem, né? Mas quem sabe disso é Deus, né? As oportunidades, as pessoas que eu conheço, e ele tem uma habilidade assim, mental, intelectual, muito
peculiar, né? Sobretudo porque ele é uma pessoa muito organizada. E você sabe que essa é uma das características da pessoa da área do direito à ordem, né? Ele é extremamente organizado, que até a gente algumas vezes tem que dizer, não, não precisa ser tão organizado assim, com os objetos, com ele pessoalmente, com os horários. Então, ele tem essa organização que é típica do raciocínio lógico exigido na área jurídica, né? Porque se a pessoa for assim meio solta, etc e tal, não vai dar certo. Porque se exige muita ordem dentro do raciocínio jurídico, organização. Sem dúvida. Sem dúvida, que o Felipe seja realmente o que for lhe fazer feliz, né, professora? Deus é que vai dizer. Porque cada um nasce com uma missão, né? Sim, sim, com certeza. Com certeza, sem dúvida. Eu pensei várias coisas aqui agora, até me perdi um pouco. Professora, eu queria que a senhora falasse um pouquinho mais sobre, a gente tem 12 minutos ainda, um pouquinho mais sobre a questão da solidariedade, em especial em relação aos idosos, para a gente lutar para acabar com essa invisibilidade do idoso, né? Sim. Olha, anteriormente a essa palavra solidariedade, que é uma palavra da moda, falava-se muito em fraternidade, né? A fraternidade quer dizer o irmão, o fraterno que está do lado. A expressão solidariedade se refere a uma visão de totalidade. Solidariedade pressupõe uma visão do coletivo. E o idoso, na maioria das vezes, isso é educação para a velhice, o idoso precisa apenas de ser ouvido, de se conversar com ele, de se aprender com o que ele fala, né? E porque as pessoas idosas têm muito para dizer, mas tem poucos para ouvi-la, né? A não ser nós que somos da área da palavra, né? Que a gente fala bastante, e até a gente fica cansado, querendo ficar calado de tanto que fala, mas a maioria das pessoas idosas não são ouvidas. Elas não são ouvidas porque é como se tudo que elas falassem já pertencesse a um passado, e o jovem, ele não costuma demonstrar interesse pelo que o velho já viveu, né? Pelo que a pessoa idosa já viveu. E você também deve ter observado que, ao longo da minha exposição, eu sempre me refiro à pessoa idosa. E espera-se que haja uma mudança no estatuto, porque essa lei, ela é de 2003, e o título dela é exatamente Estatuto do Idoso. E aparece em um dos seus artigos, logo nos primeiros artigos, o terceiro artigo, quais são os direitos da pessoa idosa. E começa ali dizendo que ela tem direito à vida, né? E depois direito ali à saúde, etc, etc. Então, a gente observa que esse estatuto, ele foi extremamente inovador, mas ele relacionou aqueles direitos ali meramente para consignar que a pessoa idosa tem esses direitos, mas por outro lado, uma verdadeira vergonha que uma lei tenha que dizer que o idoso tem direito à vida, tem direito à educação, tem direito à saúde, que são coisas que são óbvias, né? Porque se ele viveu até ali, ele continua tendo o direito de ficar vivo, né? Com dignidade, com saúde. E o grande problema também, a par da invisibilidade social da pessoa idosa, que é um zero à esquerda, existe a invisibilidade econômica, porque se investe muito pouco em relação ao idoso, para viagens, para passeios, e a gente não vê isso em países como os Estados Unidos, na Europa, que as pessoas idosas, elas são muito, assim, rodeadas e aplaudidas, porque elas têm poder econômico, elas viajam, elas saem, e são elas que sustentam essas agências internacionais de viagem, aeroportos, etc. Até se fala isso com bastante frequência, que essas pessoas, né, elas movimentam milhões e milhões de dólares, e isso, naturalmente, que em um país desenvolvido, isso tem grande importância,
Mas no nosso Claro. país não se vê esse valor dado, a invisibilidade econômica da pessoa idosa no Brasil é uma verdade, a invisibilidade social, a invisibilidade intelectual, porque deveria haver muitos concursos, né, para pessoas idosas, para novos autores, né, novos autores que publicam livros aí extremamente interessantes, e não se Claro. coloca ali essa ênfase, né, à pessoa idosa, que ela tem tanto para contribuir, mas tudo isso decorre daquele déficit que você sabe da educação no país, né? Porque Sim. a educação no país, sanitária, a educação ambiental, a educação para a velhice, nada disso é levado em conta, né? É por isso que nós vivemos nesse nó que você mencionou no momento que abriu a nossa conversa de hoje. Sem dúvida alguma. A senhora me fez lembrar, eu fiz uma live, eu participei de uma live com a ex-ministra Marina Silva, e ela comentava que quando ela foi ministra, em especial, mas nos outros governos dela, ela sempre colocava um idoso para trabalhar junto com um jovem, que é para ter essa troca da experiência, e a senhora falou isso antes e eu lembrei disso agora. Enfim, e sobre essa questão do turismo em especial, professora, eu penso que o turismo no Brasil pode alavancar a retomada Sim. da economia, porque nós somos um dos países com a maior biodiversidade do planeta. Então, nem Sim, precisaria sim. de tantos investimentos, Uhum. como, por exemplo, o ambiental. E os idosos têm aí muito a contribuir, né? Podem Muito. realmente movimentar a economia, inclusive quando tiver mais segurança, até porque, por vezes, sentem-se acuados realmente, né? Com medo de Certo, certo. viajar. Sim, 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 sim. Perfeito. Professora, e infelizmente o nosso tempo está acabando, nós temos aí mais 5, 6 minutos, e eu queria que a senhora deixasse uma mensagem final para os idosos, em especial para os idosos, mas para todos, né? Diante de tudo que nós estamos vivendo, e que mensagem a senhora deixaria para as pessoas nesse momento em que nós estamos vivendo? E aí eu só peço licença para já anunciar. No domingo eu vou fazer uma conversa, um bate-papo com a Karina da Hora Pronobis, e nós vamos falar sobre agroecologia, alimentos orgânicos, alimentos saudáveis, e estão todos convidados. Prof, por Tá favor, a ótimo. sua mensagem. Olha, primeira observação que eu faço é de que o idoso jamais ele deve desistir de si mesmo, porque enquanto ele continuar com novos desafios, participando dentro das suas condições, ele sempre terá algo para contribuir. Primeiro, não desistir de si mesmo. Segundo, Perfeito. não desistir da sua capacidade de mudar. Não ficar olhando para o passado, porque o passado passou, né? E o presente, a própria expressão presente, quer dizer um presente. Você tem um presente hoje, que é para que você recebeu de Deus uma graça, um presente. Você toque para frente e faça o que for possível. Não ligue para a opinião dos outros, porque o grupo de invejosos é muito grande. E eles farão tudo para fazer você se sentir mal, envergonhado. Ignore, siga em frente, não desanime, porque enquanto a gente for útil, a gente continua vivendo, né? A gente morre no momento que perde a utilidade para si e para os outros. Maravilhosa, Obrigada. maravilhosa. Prof, muito obrigada. Eu chamo a Não, senhora de prof por amor e carinho que eu tenho. Eu, obrigada, infelizmente, querida. convivi menos do que eu gostaria, mas não teve um dia em que nós tivéssemos conversado que a senhora não tivesse me ensinado alguma coisa. Minha Obrigada, é gratidão muito prazer. infinita. Para você também. Obrigado, Que Deus querida. abençoe a mente com muita saúde, com muita lucidez, assim como a sua mãezinha que cumpriu a missão dela e fez a Sim, sim. passagem pelo que Tá. meus sentimentos, professora. Muito Mas, obrigada. olha, agradecendo muito aqui, elogiando muito a senhora, os seus pensamentos, a sua objetividade, a sua clareza, falando que é uma honra ouvir a senhora, que a Obrigada. Luciane Tripp
que é uma grande profissional. É minha Foi amigona, ela é minha amiga. Me leva para tudo quanto é lugar, tem bastante paciência, é muito boa pessoa. Além de ser uma pessoa culta, né, preparada, né? Aliás, não tem como a pessoa... eu até não tenho como, assim, aguentar a pessoa que não seja inteligente, né? Começa a me irritar. De todas as idades. As minhas amizades são sempre com pessoas inteligentes, sabe? Senão a pessoa não aguenta. Com certeza. Eu também. Por isso que Obrigada. eu quero mais poder destacar o protagonismo de mulheres maravilhosas como a senhora. Obrigada. A senhora é um exemplo de vida. O Caio, que a sua fala foi excelente. A Juliana, que adorou. Obrigada. O Emanuel está chamando a senhora de fada. A Elsa, obrigada, amiga. Live tão especial. Obrigada, amiga. O seu Luiz agradeceu muito. Obrigada, seu Luiz. Um abraço, um beijo. A Camila Bresolim, nossa amiga querida, lindas. O Caio, grande abraço às duas profs, especialmente a minha eterna professora Maria da Glória. Professora, muito obrigada. Muito obrigada, querida. Outras oportunidades. A senhora é sempre muito ativa e é um verdadeiro exemplo. Gratidão, obrigada, professora. Gratidão, obrigada. E a senhora me disse uma coisa aquele dia que eu liguei para a senhora, que as coisas ainda não deram certo, e aí a senhora me contou isso. Nós temos 2 minutos. O meu pai falava sempre isso. Um beijo para minha mãe e para minha irmã que estão aqui. O meu pai falava sempre isso. Como é que é a história, então, professor, para a gente encerrar? É um versículo bíblico que diz assim: melhor é o fim das coisas do que o princípio delas. Então, se ainda não melhorou, é porque não terminou ainda. Perfeito. Porque se não deu certo ainda, é porque não chegou ao final. Tudo dá certo. Porque no fim vai ser melhor. Vai ser melhor. O meu pai amado sempre falava isso. Então, gente, fé, força e coragem, vai dar certo. Sim. Precisamos reclamar também, que também faz parte, cobrar dos políticos, sim, né? Sim. A sua parte. Educação. Com certeza. E, em especial, respeitar todas as pessoas idosas, né? Muito obrigada. Gente, eu vou encerrar para conseguir salvar. Não consigo. Prof, um beijo. Obrigada para a senhora, para a Ana. Até mais, querida. Obrigada. Certo. Foi um grande prazer. Obrigada. Obrigada. Até mais. Tchau. Sabe o que você tem que...